Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas e, é claro, sempre com assuntos muito interessantes. Hoje é aquele dia legal de perguntas e respostas, de repente daquilo que você acompanhou durante a semana, o que você tem dúvida, muito a ver com a nossa realidade, segmento cristão, de igreja e, é claro, você aqui antenado tá por dentro de assuntos importantes que são relevantes para a sua vida, com pessoas muito interessantes, formadores de opinião, líderes e, contribuição bacana aí para sua vida. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, grande amigo, pastor Silas Cavalcante. Uma honra tê-lo aqui, pastor Silas. Obrigado, Lincoln. A honra é nossa e boa tarde aos telespectadores, boa tarde aos pastores presentes. Mandando um abraço à membresia da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência. Esperamos contribuir de alguma forma com esse debate que eu gosto muito, que é perguntas e respostas. Amém. Ele é pastor da Igreja Rio, em Jacarepaguá, e é também MC, grande brother da antiga, grande pastor Jonathan Híbrido. Bom tê-lo aqui, Jonathan. Valeu, Lincoln. Obrigado. E vamos ver o que o pessoal tem pra gente aí, né? Amém. Ele é pastor do Ministério Profético Ruja o Leão, não é Leon, é Leão, Ruja o Leão. Pastor Silas é fogo. Ruja o Leão e conferencista na área de batalha espiritual, pastor Tiago Pitinini. Muito bom tê-lo aqui, pastor Tiago. É isso aí, boa tarde, Lincoln. É um prazer estar aqui novamente para poder contribuir aqui com os telespectadores das Boas Novas. E como a temática aqui nos bastidores estava sendo futebol, a gente vai matar no peito as perguntas, vai dominar e vai mandar redondo pro pessoal de casa. Amém. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa Brasil, teólogo e conferencista internacional, pastor Amadeu Vieira. Muito bom tê-lo aqui, pastor Amadeu. Uma satisfação muito grande, é sempre bom estar nessa casa, cooperando, contribuindo aí com o reino de Deus. E o debate vai ser bem maravilhoso, porque a gente tem aqui pastores maravilhosos. E com certeza, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Boa, viu? Tá vendo? Muito bom. O programa de hoje, como eu estava explicando logo da abertura, ele tem a ver com perguntas e respostas. Muitas vezes a produção fica muito atenta a programas que as pessoas enviam, você que nos assiste, enviam perguntas sobre temas que passam aqui nos nossos debates e às vezes o tempo não é hábil, não tem tempo para que essas perguntas venham à tona para os nossos debatedores. E a gente tem algumas perguntas dessas últimas semanas de pessoas que nos escreveram para que nossos debatedores contribuam e a gente faça um Antenados. Eu vou começar com uma aqui, diz assim: por que hoje em dia existem muitas mulheres crentes encalhadas, bonitas, inteligentes, crentes de verdade, mas que não casam? Sueli. Quem começa? Rapaz, é uma pergunta... eu acho até que é uma pergunta assim meio polêmica, não é? É polêmica esse negócio. Eu acho uma pergunta interessante porque no nosso meio cristão evangélico existe um mito que precisa cair por terra. O mito do príncipe encantado, né? Aquela irmã fica orando, ela é ensinada a orar, a pedir para Deus, e ela traça o perfil, o estereótipo daquele homem perfeito, daquele homem ideal. E agora, desculpa, as oportunidades... Desculpa, pastor Tiago, será que é só no nosso meio ou é um mito das mulheres adolescentes, assim, de uma maneira geral, esse mito do príncipe encantado? Não, eu acredito que tem muita gente que ainda cresce dentro desse contexto, recebendo essa cultura dos pais, dos parentes, mas na igreja isso é mais trabalhado, isso é mais propagado. E às vezes está vindo as oportunidades, está vindo as pessoas, está vindo os irmãos, os varões de Deus, e ela vai dispensando, porque ela quer exatamente aquilo que ela pediu. E a gente sabe que não existe perfeição, não existe homem perfeito, como não existe mulher perfeita, como não existe casamento perfeito. Existem pessoas que se amam, né, e que vão lutar pelo amor, pelo casamento uma da outra, que vão se moldar, que vão abrir mão, que vão renunciar, né? Porque o amor, ele supera todas essas coisas. O amor, ele supera as desigualdades, e é o amor que vai construir um casamento sólido, maduro, né? Consistente e feliz. Então, eu tenho certeza que o que essa irmã talvez possa estar passando é exatamente essa cultura que foi passada do homem perfeito, daquele cara que eu pedi para Deus e Deus vai me dar exatamente do jeito que eu pedi.
Então, às vezes, é igual aquela situação, né? Que o cara estava na enchente, morrendo, pedindo, Deus, manda para mim o socorro. Aí Deus mandou um de barco. Não, eu estou esperando Deus. Deus mandou um pessoal jogar uma corda. Não, estou esperando Deus. Deus mandou um helicóptero, estou esperando Deus. Morreu, encontrou com Deus, falou, Deus, o Senhor não me socorreu. Eu mandei 3 pessoas para te socorrer. Então, cai nessa situação e eu queria abrir aqui para os debatedores. Ô, Lincoln, eu entendo assim... Tem muito encalhada lá na sua igreja, pastor Silas? Ó, rapaz... sabe o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas espiritualizando essa questão do sentimento, do relacionamento. Claro que dentro da igreja evangélica existe alguns paradigmas e existe algumas situações com uma irmã... Ela precisa se resguardar, claro. Existem princípios bíblicos, questão de julgo desigual, que no mundo secular não tem muito essa dificuldade. Agora, pastor, desculpe interromper também, mas só acrescentando na sua fala. Quando o senhor coloca isso, espiritualizar, seria, por exemplo, observar algumas coisas, por exemplo, proféticas que existem no nosso meio, do tipo, eu vejo que aquele varão é para a sua vida, alguma coisa nesse meio que mistura essa questão sentimental? Sim, é isso mesmo. É esse ponto aí que eu vejo, eu estou esperando no Senhor, estou subindo um monte, eu estou orando, eu estou jejuando. Então, eu entendo que eu acho que Deus nos dá a sabedoria e a capacitação de nós escolhermos o que é melhor para nós. E a irmã tem que buscar no Senhor, sim, essa sabedoria. Agora, questões físicas precisam ser buscadas dentro do relacionamento. Irmã, vai à luta, minha irmã. Vai, né, busca também, mas também se coloca numa situação de que você não... se não for do Senhor, se o profeta não falar, Deus falou que não é bem assim. Eu entendo que Deus, ele não é Santo Antônio. As pessoas estão colocando Deus como Santo Antônio. Santo casamenteiro. Santo casamenteiro. Como se a responsabilidade fosse só espiritual, né? Espiritual de Deus. Eu entendo que não é assim. Eu entendo sim, você tem que buscar na palavra de Deus a confirmação daquilo que Deus te dá como aspecto de sabedoria, mas não jogar para Deus a resposta, é o meu varão. Eu, por exemplo, não casei na igreja, eu era do mundão, e eu tenho 25 anos de casado. Casamento perfeito, como diz o pastor Tiago, não existe, mas eu tenho 25 anos de casado, e eu não fui dentro da igreja, então não vamos espiritualizar aquilo que às vezes é uma questão de relacionamento, da pessoa também, no marketing diz assim, quem não é visto não é lembrado, e quem também não é que eu estou dizendo que a irmã tem que se expor, mas poxa, vai no shopping, né, faz uma maquiagem melhor, bota uma roupa mais atrativa, né, e busca alguém que vai se identificar com você. A igreja por muitos anos dizia assim, crente não namora, crente tem que casar. E em virtude disso, muitos casamentos hoje são casamentos fracassados, de fachada. Crente tem que namorar sim. Namorar, não libertinagem. Não fornicar, mas namorar, conhecer, saber como é que é o perfil daquela pessoa, se o cara tem joanete, se não tem. Então você tem que namorar para conhecer, para você chegar àquela pessoa que vai se identificar. Então, vamos parar de espiritualizar, irmã, aquilo que é a sua escolha, aquilo que você tem que buscar e não jogar no ombro de Deus, porque Deus tem coisas mais importantes para cuidar do que só questão de relacionamento. Pastor Jonathan, vai. Eu ia mandar uma pro pastor Amadeu. É que eu tô na fila aqui, Cara, esse dia eu tava conversando com algumas irmãs ali da faixa, talvez entre os 35 e os 45 anos, devia ser umas 3 ou 4, e elas estavam, né, conversando a respeito disso, porque a gente tem que casar, que não sei o quê. Aí eu cheguei meio que no meio do assunto, mas só tem homem pé rapado aqui, só tem homem vagabundo, só tem homem que não gosta de trabalhar, só tem homem que eu vou ter que sustentar a casa, que não sei o quê. E eu cheguei para ela e falei assim, irmão, acho que vocês precisam trocar o nicho em que vocês andam, trocar os meios, porque não é possível que só tem homem vagabundo, só tem homem que não gosta de trabalhar, só tem homem que não vai conseguir te dar um sustento. Acho que vocês precisam trocar de meio, porque isso não é a realidade de todos os homens, né? E o que me chamou a atenção, assim, esse foi a coisa que eu achei mais impressionante, assim, que eu quis responder, mas a quantidade de crítica que elas teciam a respeito dos homens, né? De tipo, não, porque não sei o quê, porque homem quem que joga, deixa as cuecas espalhadas, que não sei o quê, bababá. E às vezes a gente tá tanto nessa expectativa de encontrar uma perfeição de alguém, né, que a gente deixa de perceber que os defeitos também fazem parte do ser humano. Sim. Né? E que se a gente não está disposto a amar os defeitos do outro, dificilmente a gente vai conseguir ter uma vida longa, né, uma vida perenidade. Manter, né, durante muito tempo o nosso casamento, porque que seja aquela pessoa que talvez pareça perfeita, ainda assim ela será cheia de defeitos. Né? E a mulher, quando chega nessa fase da vida, ela já se acha naquela, tipo assim,
né? Tem que acontecer e tem que acontecer logo, mas a gente ficar esse desespero, fazer com que a gente fique analisando esses pormenores, que eu falei para elas também. Eu falei, normalmente quando a pessoa casa com 20 anos, ele constrói uma vida junto, né? A pessoa não está preocupada com dinheiro, sim, mas está preocupada em construir, né, uma família, construir uma casa junto. A mulher que já passou desse, já tem uma vida, já tem uma família, já tem uma casa, já tem não sei o quê, e está preocupado com um cara que vai fazer com que aquilo ali, tipo assim, não se diminua, né? Que aquilo ali só cresça. E às vezes a gente deixa de perceber, claro que isso é um pensamento legítimo, mas a gente deixa de perceber, tipo assim, pô, você já parou para analisar o caráter dos homens do qual você anda? Talvez você o cara ganhe um pouco menos que você, mas seja um homem de caráter, seja um homem que vai cuidar de você, vai cuidar dos seus filhos que talvez tenha, né? Vai cuidar de você daqui. A partir da seguinte premissa. Número 1, a religião, ela é um mal. Por conta da religião, pessoas têm sido frustradas. Líderes religiosos, por conta da sua má formação, têm oprimido o povo de uma forma muito grosseira, e implantando na mente dessas pessoas esse mal que vai trazer um resultado muito ruim para a vida dessa pessoa que está no mundo em uma passagem física só. Quando essa pessoa for abrir a mente, que chega a uma idade adulta, que a sua mente abrir, sua juventude já foi, né? O seu tempo de vigor físico já passou, e resta o quê? Ela pular do Salmo 40, que é esperei com paciência, e correr para o Salmo 70, que é apressa-te, Senhor, em me dar vitória. Então, hoje, com esse conhecimento geral, o mundo avançou, conhecimento a todos, essa questão de mulheres encalhadas, isso dá em algumas, digamos assim, igrejas bem religiosas, né? Hoje a gente vê igrejas que os líderes se atualizaram, fizeram download no conhecimento da vida, e isso é assim uma questão bem mais restrita a essas igrejas. Hoje, por exemplo, a nossa igreja é uma igreja Assembleia de Deus, mas é uma igreja que eu tenho um público bem heterogêneo. Eu tenho pessoas lá que é até ainda analfabeto por conta do contexto social em que ele nasceu, mas eu tenho pessoas que têm doutorado, que têm mestrado, eu tenho pessoas que passaram em alguns concursos federais, são de uma mente muito aberta. Então, hoje o mundo é relacionamento, né? Não tem essa questão da profecia para casar, não tem essa questão, vou esperar no Senhor o meu varão, esse é o seu, isso é uma furada. Eu vou analisar o comportamento, eu vou analisar se aquela pessoa, se o gênio daquela pessoa bate com o meu, e com muita sabedoria a pessoa vai buscar aquele relacionamento para o seu casamento. Outra coisa, homem perfeito não existe. Eu acredito no relacionamento que você forma, você se forma junto com a pessoa, porque o ser humano está em constante construção. Exemplo, se a minha mulher fosse esperar que eu viesse um homem pronto, cheio do dinheiro, ela estava frita, porque eu era um pobre coitado. Morava na casa do meu pastor, era analfabeto, era um homem assim, despreparado para qualquer mulher que buscasse esse tal desse príncipe encantado. Só que a vida mudou. Deus me abençoou, eu fui estudar, tive a honra de estar numa igreja muito boa, cujo líder não era um cara religioso, era um cara espiritual, um camarada muito atualizado, de uma formação muito boa, e que me amadureceu. E hoje, para a glória de Deus, nós temos uma igreja maravilhosa. Estou aí fazendo 2 cursos, terminei meu curso teológico, fui para a Suíça com a minha mulher, abrimos 7 igrejas. Benção. E algumas daquelas moças que, por exemplo, me rejeitavam, porque eu não era nada e ainda não sou nada, né? Mas elas percebem que elas erraram naquela visão religiosa e interesseira dela. Então, homem bom, homem perfeito, está ocupado por uma mulher inteligente. Então, busque o seu, forme o seu, pague o preço ao lado do seu, porque o cara hoje ganha um salário mínimo, mas amanhã pode ser um milionário.
Amém. Eu vou pro break rapidinho, que a gente já estourou o primeiro bloco. Hoje o negócio já aqueceu no primeiro bloco. Eu vou pro intervalo rapidinho, mas no próximo bloco a gente dá continuidade a perguntas e respostas. Fala um pouquinho dessa questão que a gente começou aqui, mas eu espero por você. Não zapeia não, Antenados na Geral aqui pela Boas Novas, sempre com um assunto muito legal. Volto já. Segura, não zapeia não que eu volto já.